Senhor presidente, vereadores, vereadoras, galeria, ouvintes da Rádio Auriverde, telespectadores das TVs, o boa noite do vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás. Não poderia, nesta primeira sessão ordinária de 2017, como vereador reeleito, de agradecer também, primeiro, ao Papai do Céu, por esta oportunidade de, mais uma vez, estar à frente do Parlamento bauruense para somarmos ao Executivo, ao Clodoaldo Gazeta, para que realmente ele tenha as condições necessárias para bem governar esta cidade. E desejar a Chiara, que esteve conosco a questão de 6 anos atrás, Chiara, mais ou menos, quando você ocupou aqui já o cargo brilhantemente ocupado por Vossa Excelência de vereadora naquela época e mostrou por que veio. E por isso a população votou em você novamente e você tem agora esta nobre missão de ser a líder do governo local. Que Deus te ilumine, porque eu tive já esta experiência e sei o quanto é difícil, mas Deus vai te iluminar, porque você tem conteúdo. Você não é só linda por fora, mas você tem conteúdo, você tem o interior mais belo, talvez, que o estereótipo. Da mesma forma, eu dedico ali considerações para Yasmin, que vai ocupar o cargo de vice-líder do governo. Chega com esse sorriso contagiante, também muito bela, a vereadora, que soma também a nossa querida Thelma Gobi, hoje que fazem parte desta bancada feminina, que muito bem representa o sexo forte, porque vocês são consideravelmente mais fortes que nós homens. E aí eu poderia citar vários e vários exemplos, e a gente passaria horas e horas falando sobre esse tema super reflexivo. Mas vocês são o exemplo. Pena que ainda são só 3. Precisavam ser, pelo menos, a maioria simples, ou seja, vocês deveriam estar aqui com 9 representantes do sexo forte, que é o sexo feminino. Agora, eu gostaria de parabenizar os nossos queridos vereadores que estão iniciando pela vez primeira. Não poderia deixar de dar a boa-vinda aqui para o Meira, nosso querido coronel Meira. Que Deus te abençoe, Meira. Não poderia deixar de citar também o nosso querido, como ele gosta de ser chamado, Mané Lozila, que Deus te ilumine também, Mané. Ricardo, nosso querido Ricardo Cabelo, gostaria de ser chamado assim também pelos amigos, que Deus te ilumine. Roger Barude, que está acabando de entrar no plenário, que Deus também te ilumine, Roger, nesta sua caminhada como vereador, nesta cidade sem limites. Sérgio Pereira Brum, o Serginho, nosso querido Serginho Brum, e eu falo para você, Serginho, seja bem-vindo, que o seu Schmidt, que o seu positivo nos contagie a todos, e que você seja também um exemplo aqui neste parlamento. A Yasmin, já desejei boas-vindas como vice-líder, e agora como vereadora, que Deus te ilumine também, que você faça um mandato espetacular. Desejo boa sorte para os que retornaram, a Chiara e o pastor Luiz Barbosa, que também esteve por aqui, lá atrás, quando fizemos a nossa iniciação, eles já ocupavam o cargo de vereadores, que Deus também os ilumine. E os 9 vereadores que conseguiram a reeleição para mais um mandato. Que Deus nos ilumine, que esta nossa caminhada seja, de fato, um somar de esforços para que a cidade continue no rumo certo. E eu sei que todos nós pensamos em Bauru, e todos nós somos por Bauru. Gostaria agora, senhor presidente, de fazer alguns breves comentários. E eu começo pela Avenida Nuno de Assis. Passo por ali quase que diariamente, e, lamentavelmente, ali parece um cenário de guerra. Parece que por ali algum caça bombardeou aquela avenida.
Ah, mas o Rodrigo Agostinho não fez. Não vamos viver de passado. Não vamos viver de passado. Mas nós vamos no presente, Chiara, fazer com que o Gazeta consiga resolver o problema, que nós deveríamos ter resolvido e não resolvemos, porque nós não aprovamos na época o asfalto que o prefeito queria realizar, ainda no final do mandato, em dezembro. Mas houve uma manifestação e um sobrestamento, e aí acabou ficando para o Gazeta agora fazer aquela obra. Precisamos asfaltar, porque nós não podemos mais admitir que famílias corram o risco de cair dentro do rio Bauru. Estamos no século XXI, e a gente pega a foto do bombeiro retirando um carro que ficou enroscado, Capitão Meira, numa árvore. E o vereador Marcos e o vereador Carlão, já desde 2009, vem solicitando as defensas, ou os guarda-reios, de proteção em toda a extensão da avenida, mas que, infelizmente, por falta de orçamento, não foram executados conforme o vereador Marcos solicitava e conforme o vereador Carlão vinha solicitando a Endurbe. Fizeram alguns trechos, mas é inadmissível a gente ainda expor quem por ali passa de despencar e cair no rio, por conta do péssimo asfalto que tem ali, e sabemos que foi problema da empreiteira, que infelizmente ganha o processo licitatório, e depois vem com aquela ladainha vergonhosa dos aditivos daqui, aditivos dali, aí virou esse imbróglio, e a hora que o prefeito se predispôs a resolver o problema, infelizmente, foi um pouco tarde demais. Mas que o Gazeta se sensibilize com todos nós bauruenses e resolva o problema da Nuno de Assis. Agora, Capitão Meira, eu também não sei o que acontece. Roubo novamente da fiação lá na Vila Industrial, na Avenida Nuno de Assis. Os bandidos estão roubando a fiação. Volta e meia, a gente fica no escuro. Roubam lá a fiação de cobre, porque, infelizmente, ainda tem os receptadores, que são piores que os bandidos. Porque aquele que é receptador de coisa roubada tinha que ir preso também. Eu acho que comete um crime igual ou pior daquele que rouba, porque ele compra aquilo que é tirado do poder público, tirado dos bauruenses, e deixa o pessoal tudo na escura. Agora, talvez eu venha convocar uma audiência pública, não vai demorar muito, para a gente discutir as nossas árvores. As nossas árvores que, volta e meia, deixam os bauruenses da zona urbana ou zona rural sem energia. Nós havíamos conversado a respeito lá atrás, convocamos uma audiência que lotou aqui este plenário, galeria, para discutirmos essa questão das interrupções contínuas no fornecimento de energia elétrica em nosso município. Mas ainda não conseguimos resolver o problema. Ainda continua essa queda de energia por conta, vereadora Chiara Ranieri, das nossas árvores. Eu acho que a gente tem que ter bom senso. Os ambientalistas têm que entender, quando a árvore oferece risco de vida ao ser humano, ela tem que ser retirada, ela tem que ser substituída. Alguns biólogos vão até as árvores que têm o pedido para substituição. A árvore está linda, frondosa, maravilhosa. Mentira! Muitas caem em cima dos carros, e eu gostaria de colocar imagens de algumas cenas. Essa é ridícula. Essa é uma árvore que jamais deveria ter sido plantada na São Martim. Ela interrompe totalmente a passagem. Nem a peça consegue passar. E ainda não tiraram essa árvore do local. Olha aí, olha o absurdo. Olha o tamanho dessa bipiruna. Mais uma foto, por favor. Olha aí, em cima de um carro. Olha o risco que uma árvore velha, de repente, nem está produzindo o oxigênio mais necessário. Ela tem que ser substituída, sim, para evitar os perigos que oferece. Olha que absurdo! Preservar a natureza. Eu sou ambientalista, fundador de ONG, mas sem exageros. Nós não podemos transferir o amor a animais e o amor a vegetais
que deveríamos destinar ao ser humano, porque nós fomos criados por Deus e devemos nos amar, sem exageros, respeitar sim os animais, respeitar sim a natureza, mas o ser humano acima de tudo. Para concluir, senhor presidente, precisamos discutir essa questão da arborização consciente em nossa cidade e substituir, sim, todas as árvores que vêm oferecendo riscos à população bauruense. Muito obrigado, senhor presidente.